Eu atualmente estou no 7º período de Engenharia Civil e eu sou responsável pela monitoria de isostática. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isostática. E o que é isostática? Eu costumo falar que isostática está para a Engenharia Civil, assim como o alfabeto está para a língua portuguesa. Ou seja, é imprescindível que os engenheiros civis conheçam a isostática, tanto para cálculo estrutural de pequenas casas, quanto obras mais robustas, como por exemplo, ponte, rodovia, viaduto. Para tudo isso, a gente tem que utilizar os conceitos que a gente aprende em isostática. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre as reações de apoio. E o que são apoios? Os apoios são os vínculos das estruturas com o solo, ou o vínculo da estrutura com a própria estrutura, né? E a gente tem uma simbologia para esses vínculos, né? Esses apoios. Então, a primeira simbologia que a gente tem é essa, que é o apoio de primeiro gênero, ou seja, ela tem 1 grau de restrição de liberdade, tá? No caso, eu vou citar aqui a vertical, tá? Então a gente tem uma outra simbologia, que é o apoio de segundo gênero, ou seja, ele tem 2 graus de restrição de liberdade. Vou mostrar na vertical e na horizontal também. E por fim, a gente tem o último exemplo, onde a gente tem esse apoio que é engastado, ou seja, ele tem 3 graus de restrição de liberdade. Na vertical, na horizontal e o momento. E aí a gente vai fazer um exemplo prático aqui para a gente saber como que funciona, por exemplo, numa viga, né, essas restrições de liberdade. Então eu vou desenhar uma viga aqui com um apoio de segundo gênero numa extremidade e na outra extremidade um apoio de primeiro gênero. Vou colocar a distância de uma ponta a outra de 4 metros. 4 metros. Vou dividi-la mais ou menos pela metade, porque eu vou aplicar uma carga. Vou aplicar uma carga de 10 kN nessa viga. E aí agora eu vou começar a mostrar, né, essas reações de apoio. Então vamos lá, o que a gente tem de reação de apoio no segundo gênero? A vertical e a horizontal. Então eu vou definir este ponto como A, segundo ponto como B. Como é o ponto A e a gente tem essa carga na vertical, vamos chamar de VA. Na horizontal, H. Como a gente tem um ponto B e também tem uma carga, tem uma reação de apoio aqui, a gente pode chamar de VB. E aí agora a gente tem 3 incógnitas, H, VA e VB. Então agora a gente tem que descobrir o valor dessas incógnitas. Então a primeira coisa que a gente faz, somatório de forças horizontais. Tem que ser 0 porque tem que equilibrar. Então, o que a gente tem na horizontal de carga aqui? Só o HA. Então, logo, HA vale 0 kN. E agora a gente vai fazer a mesma equação para as verticais. Somatório das forças verticais igual a 0. E o que a gente tem de força vertical aqui? A gente tem VA, a gente tem VB e a gente tem a carga de 10 kN.
Então, eu vou falar, isso é só para efeito do meu cálculo aqui, a gente sempre tem que escolher, né? Eu posso falar que para cima é negativo e para baixo positivo. Se der sinal negativo no final da conta, quer dizer que a gente adotou o sentido contrário, né? Se a gente adotou para baixo positivo, vai ser negativo. Então, eu sempre adoto nos meus cálculos para cima positivo, e aqui eu vou adotar também. Positivo. Isso é só para efeito do cálculo que a gente tem que escolher mesmo qual vai ser positivo e qual vai ser negativo. Então, o meu VA é positivo, que está para cima. O meu VB é positivo porque está para cima também. Então, VA mais VB. E eu tenho agora 10 kN para baixo. Se eu falei que positivo é para cima, então, para mim, negativo é para baixo. Então, menos 10 igual a 0. Então, o 10, como ele está negativo, depois que ele vai para o outro lado da igualdade, ele vai positivo. Então, para mim aqui, VA mais VB é 10. Mas eu continuo tendo duas incógnitas, né? O VA e o VB. E como que eu faço para achar o valor de uma ou de outra? Eu vou fazer a equação do momento, né? Eu vou escolher um ponto e vou restringir aquele ponto ali. E aí eu vou ver se as outras cargas, elas fazem algum momento nessa viga. Por exemplo, vou escolher o ponto A para ser o meu momento. E aí, quando eu falo que ele é momento, eu tenho que, por exemplo, segurar esse ponto. Se eu estou segurando o ponto A, o VB, ele faz algum movimento na minha vida? Ele faz sim. Então, o VB eu vou ter que colocar no meu cálculo de momento. 10 kN, mesmo que eu esteja segurando aqui, ele faz algum movimento na minha viga? Sim, ele pegando a metade da viga, ele faz sim um movimento. Então, eu vou ter que calcular o VB, né? Eu vou ter que considerar o VB e o 10 kN. Então, eu vou fazer o cálculo somatório dos momentos em A igual a 0. E aí, da mesma forma que a gente faz para força vertical ou horizontal, a gente tem que escolher um sentido para a gente falar que é positivo para a gente, né? Eu sempre utilizo o horário. Por exemplo, fez momento no sentido horário, para mim é positivo. Fez no anti-horário, para mim é negativo. Outras pessoas usam ao contrário, mas é só para efeito do cálculo. Se der negativo no final, quer dizer que o sentido que eu adotei é contrário, tá? Então, vou utilizar sentido horário positivo, tá? Então, quando eu dei o exemplo aqui, o VB, quando ele sobe, ele faz o sentido anti-horário. Então, eu vou considerar ele negativo. Então, vai ser, e o momento, ele é a força vezes a distância. Então, qual é a distância do VB até o ponto A? Então, eu vou verificar a distância total dessa viga, que é 4 metros. Considerando que para mim ele é negativo, menos VB vezes 4. Força vezes distância. E aí, o outro ponto 10, que faz momento também, ele pega no meio da viga e ele faz o sentido horário. Então, para mim, o 10 é positivo. Como ele está na metade da viga, e até ele chegar no ponto A, são 2 metros, eu vou considerar mais 10 vezes 2, igual a 0. Então, vai ficar da seguinte forma, organizando menos 4VA mais 10 vezes 2, 20, igual a 0. Então, agora, VA não, VB. Menos 4VB mais 20 igual a 0. Então, agora eu consigo calcular o meu VB, que é igual a 20 sobre 4. O meu VB, então, vale 5 kN. Se eu tenho o valor de VB, eu já posso jogar ele na equação para eu achar o valor de VA, né? Então,
Eu vou pegar esse 5, que vale o VB, e vou substituir na equação. Então, VA mais 5 igual a 10. Tá? Com sinal positivo, vai para depois da igualdade negativo. Então, VA é igual a 10 menos 5. Portanto, o VA vale 5 kN. Então, dessa forma, a gente achou que o VA vale 5 kN, o VB 5 kN e o HA 0 kN. Então, se vocês têm alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo, ou os alunos do GB podem deixar algum comentário no NEAD, né? Se tiver alguma dúvida, algum exercício que queira ajuda para resolver, né? Se inscrevam nas redes sociais do GB e acompanhem os próximos vídeos.